Convido a todos a abrir a sua Bíblia em Salmos 1, versículo de número 6, que vai dizer a palavra do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podem tomar os seus assentos. Aleluia. E quem tem um motivo, louve o Senhor. Meus irmãos, o livro de Salmo, ele é composto pelos mais belos hinos e cânticos. Está recheado de louvor a Deus. No livro de Salmos temos cânticos de adoração, cânticos de humilhação, cânticos de exílio, cânticos que falam da grandeza de Deus, cânticos da vinda do Messias. E alguns desses compositores são Davi e outros filhos de Corá, outros de Asaf. E Salmos 90 de Moisés também, que vai dizer da grandeza de Deus. E outros que não sabemos quem compôs, como é o caso de Salmos 1. E a introdução desse Salmo 1 é bem claro em falar do caminho do justo e do caminho do ímpio. E a introdução ela vai dizer que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no primeiro versículo ele vai dizer da bem-aventurança do varão que teme a Deus e ele não anda conselho. A palavra aqui que vai aparecer conselho, os ímpios, ela significa propósito. O homem que serve, a mulher que serve a Deus, ele não anda no mesmo propósito que os ímpios. Porque o propósito dos ímpios é vão. Eles são vaidade e eles são passageiros. Os ímpios eles buscam coisas terrenas que logo passam. Mas o propósito do que serve a Deus, que é bem-aventurado, é buscar a presença de Deus. E Jesus ele vai dizer isso na sua palavra, para que não possamos buscar ouro ou prata, aquilo que a traça consome e o ladrão rouba, mas para que possamos buscar as coisas do céu, para que o nosso bom tesouro, as coisas de Deus venham estar guardadas na glória. Aleluia, Jesus. E o texto ele vai dizer que o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, ele é bem-aventurado porque ele não se mistura com ímpio e ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores aqui no original, se formos ler, vai ser, a palavra vai dizer que é zombadores, pessoas que zombam. O cristão, a mulher e o servo de Deus, ele anda conforme a palavra de Deus. Aquele que serve a Deus, ele não anda no meio dos zombadores. Ele não anda no meio daqueles que zombam das coisas de Deus ou das coisas vãs da terra. Aleluia. O cristão ele tem um só propósito, que é servir e buscar a Deus. E o Senhor Jesus, quando ele diz para não juntar tesouros, ele não está falando que eu ou você não podemos ter um carro bom, uma casa boa. Ele está falando de propósito. Quando ele vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, é aonde ele fecha o que ele está dizendo. É porque tem pessoas que têm riquezas, mas o coração delas não estão nas riquezas. E tem muitos dos irmãos que acabam se escandalizando quando vê um irmão que é bem abençoado. Ele estudou, aquilo é fruto do seu suor, mas o coração dele não está naquelas coisas. O coração dele está nas coisas do céu, porque ele sabe que quando ele tombar, tudo vai ficar, mas a sua alma verdadeiramente, se ele crê em Deus, vai para o céu da glória. Glória a Deus. E o
texto de Salmos, primeiro, vai dizer também no versículo de número 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. O homem e a mulher que serve a Deus, ele tem prazer na palavra do Senhor. Ele tem prazer, aleluia, de comer desse livro todos os dias do ano. E quando ele não come desse livro, vem um grande pesar, uma grande tristeza, no qual ele se cobra que deveria mais comer da palavra do Senhor. Porque é através da palavra que surge, aleluia, a força da onde não há força. Porque é a palavra que nutre os ossos do cristão, digo no sentido espiritual, para ele ter força para caminhar na fé. Porque sem a palavra, o cristão ele não tem direção nem rumo. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés, que é a tua palavra. Porque a palavra, ela clareia o caminho no qual não podemos saber por onde estamos indo. Porque se há tudo embaraçado, se há tudo escuro, a palavra, ela ilumina o caminho. Aleluia, Jesus. E quando meditamos na palavra, podemos observar e entender, aleluia, os mistérios de Deus. É bonito de se ver, porque o Senhor vai dizer para Josué, em Josué no capítulo de número 1, versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porquanto então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aleluia, Jesus. Porque a palavra do Senhor é ela que dá instrução aonde o crente tem que ir e caminhar. Tem muitas pessoas que falam: Deus não fala comigo, eu oro, eu jejuo. Mas será que você lê a Bíblia? Porque quando lemos esta palavra, automaticamente o nosso espírito, aleluia, dentro de nós, ele fala através da palavra. Quando meditamos na palavra do Senhor, aleluia, o Senhor, ele revela os seus mistérios profundos e oculto que está na palavra. Glória a Deus. E sem a palavra no coração, crente, servo de Deus, não chega a lugar nenhum. Porque aquele que tem a palavra no coração, no verso de número 3, aleluia, de Salmos 1 vai dizer: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos compara com uma árvore. E existe a árvore que está plantada junto aos ribeiros, e tem árvores que estão plantadas junto a outros ribeiros. Porém o crente, ele está, aleluia, plantado juntamente aos ribeiros de Deus. Louvado seja Deus. E quando, aleluia, a palavra do Senhor nos compara com uma árvore, ela, no sentido figurativo, ela vai dizer que somos árvores que dá fruto, e o fruto são as boas obras. Todo cristão que serve temente a Deus, ele tem que dar bons frutos. Ele tem que ser temente a Deus e glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Porém, para um cristão, ele dá bons frutos. Aleluia. Há um processo que ocorre para que o fruto ele venha aparecer na sua árvore. Porque toda árvore um dia foi
foi uma semente que foi plantada. Louvado seja Deus. E existem pessoas que no início da sua caminhada da fé, elas já ficam desesperadas para poder fazer a obra, elas ficam desesperadas para poder querer receber revelação para pregar, mas porém ainda elas são uma árvore que não deram os seus frutos. Porque uma árvore dá fruto primeiro, ela tem que crescer para baixo, fincando as suas raízes, aleluia, na terra. E o crente, a única maneira dele, aleluia, crescer as suas raízes para baixo é de joelhos no chão, aleluia. É dobrando os joelhos no chão e orando ao Senhor. E quanto mais ora, mais as raízes elas crescem, não para cima, mas para baixo. Aleluia, Jesus. Um crente que vive uma vida de oração, ele é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água viva de Deus. Porque quando a sua árvore ela estiver aprofundada as raízes, aí vem a hora de crescer. Porque quando vem o vento, se a árvore não tiver raiz, ela tomba. Porém, se a árvore ela estiver aprofundada, pode vir o vento, pode vir a prova, não derruba. Por quê? Porque está de joelhos dobrado, criando raízes no chão. Aleluia, glória a Deus. Porque os joelhos já estão marcados, já estão enraizados na rocha da vida eterna. Louvado seja Deus. E em Jeremias, no capítulo 17, versículo de número 8, vai dizer, aleluia, versículo 7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros de água. Aleluia. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Porque quando um cristão, ele ora, ele lê a palavra, ele busca a Deus, ele está aprofundado na raiz, aleluia, que é a palavra. E quando vem um ano de sequidão, que é o deserto, todo cristão, ele passa pelo deserto. E se você não passou pelo deserto um dia, você vai passar pelo deserto. O próprio Jesus Cristo, ele passou pelo deserto. Aleluia, Jesus. Mas se você estiver, aleluia, com as suas raízes aprofundadas, a palavra do Senhor vai dizer que vai vir um ano de sequidão, mas as suas folhas elas não vão cair, elas vão permanecer verdes. Por quê? Porque você está nutrido nos ribeiros de Deus, porque você se alimentou da palavra de Deus, porque você buscou e orou ao Senhor, e veio o deserto, mas as suas folhas não ficaram verdes, aleluia, seca, continuaram verde. O seu fruto, ele amadureceu, as boas obras, você permaneceu firme e fiel ao Senhor, porque ele, aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a introdução desta palavra de Salmos, ele aponta para o caminho do ímpio. A palavra do Senhor vai dizer que é caminhos para o homem que parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Louvado seja Deus. E no versículo de número 4 ele vai continuar dizendo: não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha.
Essa palavra que aparece aqui, moinha, palha, é aquilo que é levado facilmente. E o vento, ele espalha, ele leva aquilo que é seco. Aleluia, Jesus. E temos visto em muitas igrejas, em muitos lugares, que pessoas estão sendo levadas pelo vento. Pessoas que se dizem ser cristãs, buscam a Deus, porém quando bate o vento é como moinha. O vento, ele espalha. Louvado seja Deus. Eles não persistem, eles não estão firmados na palavra. Louvado seja Deus. Que possamos estar em vigilância, porque o inimigo, ele está soprando dia após dia. Ele está soprando dia após dia. Mas se você estiver, aleluia, com as suas raízes aprofundadas, se você estiver no ribeiro de água viva, você não vai cair, as suas folhas não vão secar, e o Senhor, ele vai te guardando, ele vai te dando bálsamo. O Senhor, ele vai providenciando, aleluia, um ribeiro para poder nutrir você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando falamos de água da vida, Jesus, ele vai dizer para aquela mulher samaritana em João, no capítulo de número 4 e versículo de número, aleluia, 13. Jesus chega para aquela mulher e diz: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Ele está falando da água, aleluia, Jesus, da terra. Aí ele vai dizer para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, a palavra, nunca terá sede, porque a água que eu se der, nele se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja Deus. Neste mundo existem pessoas que estão correndo atrás de um copo d'água. Elas estão constantemente buscando saciar a sua sede com um copo d'água, mas tem bebido da água errada, tem bebido da água do mundo, da vaidade, tem bebido da água, aleluia, de baladas, de festa, de prostituição. Eles constantemente estão para lá e para cá buscando um copo d'água para saciar sua sede. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus disse para aquela mulher: eu tenho um copo d'água para você, e se você tomar desta água, você nunca mais vai ter sede. Aleluia, glória a Deus. E quando essa água ela escorre pelo meio, aleluia, dos ribeiros, ela chega até nós e nós jorramos para a vida eterna. E se você quer dessa água, coma desta palavra, porque esta palavra, além dela ser água, ela é também mel, ela também é pão. Receba a palavra nesta noite para poder saciar a tua sede. Receba a palavra nesta noite para que o Senhor venha nutrir a tua alma. Receba a palavra nesta noite para que o Senhor venha te dar substância. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor, ela diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E o que significa isso? Porque o caminho dos ímpios, ele aparentemente ele é bonito, ele é bem estruturado, a porta é larga, todo mundo passa por lá, todo mundo quer, aleluia, Jesus, passar pelo caminho do ímpio. Muitas das vezes, aleluia, olhamos para o caminho dos ímpios e falamos: Senhor, como que pode o ímpio, da maneira que está,
Tá desse jeito, tá bem de vida, não falta pão, não falta água, não falta nada. E sabe quem falou isso? Foi Asaf, nos Salmos. Ele olhou para a vida, aleluia, dos ímpios, e a palavra do Senhor vai dizer que ele foi, aleluia, humilde em dizer que ele sentiu inveja. Louvado seja Deus. Mas ele diz que quando ele estava quase escorregando, o Senhor segurou nele, porque ele foi ao templo do Senhor, ele pôde compreender o final da vida dos ímpios, que era caminho de morte. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho do ímpio, ele pode ser bonito com flores, mas no final é caminho de morte. E qual caminho nós devemos seguir? E qual será o caminho que o homem e a mulher ele deve percorrer nesta terra? Nesta noite eu quero lhe apresentar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para se seguir. Pode existir muitos caminhos, atalhos, mas só um caminho ele leva à vida eterna. É apenas um só caminho que conduz àquilo que todo homem busca, aquele copo d'água que o homem a sua vida toda está procurando. É só o caminho que ele encontra essa água, e essa água se chama nesta noite Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a introdução geral desta palavra, no qual o Salmos nos traz, é claramente mostrando a felicidade do justo e o caminho, e o castigo dos ímpios, porque os ímpios eles perecerão. Aleluia, Jesus. E o homem que é bem-aventurado, eles não segue o conselho dos ímpios. O homem que é bem-aventurado, ele não se detém nas rodas dos pecadores, nem se assenta, aleluia, junto com os escarnecedores, porque o homem que é bem-aventurado, ele tem o prazer na lei do Senhor. O homem que é bem-aventurado, ele é como uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, e não importa a estação, não importa o ano, não importa que dia for, ele vai dar o fruto na estação própria. Quando ele menos esperar, o Senhor fará que ele dará o seu fruto, e o seu fruto é obras para a casa do Senhor, e o seu fruto é, aleluia, glória a Deus, é fazer a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E que nessa noite possamos refletir sobre essa palavra, sobre propósito. O propósito do ímpio é coisas vãs. Mas qual tem sido o teu propósito nesta noite? Será que você segue no automático? Vir para a casa do Senhor, aleluia, dobrar os seus joelhos, orar, cantar apenas os 3 hinos da harpa, aleluia, a cada 3 minutos abrir a boca e dar glória? Ou você está vivendo uma vida de propósito com Deus? Viver uma vida de propósito com Deus é dificultoso e apertado. Jesus, ele viveu uma vida de propósito. Ele não apenas veio para essa terra para simplesmente passar por aqui, não. Ele veio para essa terra para cumprir o seu propósito. E o propósito de Jesus foi dar a vida por aqueles a quem ele o amava.
Porque a palavra do Senhor diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse era o propósito, era dar o seu Filho para que o Filho morresse e toda a humanidade fosse salva. Se não fosse por Cristo, não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia. E qual tem sido o seu propósito? Irmão, eu não sei qual é o meu propósito. Deus não me fala, dobra os joelhos no chão, que eu tenho certeza que Deus vai falar qual é o teu propósito. Porque Deus, Ele tem um mistério com cada um. Aleluia, Jesus. Deus, Ele tem um mistério. E nesta noite os ribeiros de Deus, eles estão abertos. Aleluia, glória a Deus. E eles estão escorrendo por cada coração, porque os ribeiros é a palavra. Aleluia, glória a Deus. E quando os ribeiros passam, aleluia, a alma fica farta. E quando os ribeiros passam, as folhas ficam verdes. Porque quando o ribeiro passa, a tristeza vai embora. Porque quando o ribeiro passa, a angústia vai embora. Porque quando o ribeiro de Deus passa, a ansiedade, tudo que é de ruim passa. Por quê? Porque os ribeiros de Deus, aleluia, eles correm dentro do nosso coração. E tudo aquilo que não provém do céu, aleluia, louvado seja Deus, passa. Louvado seja Deus. E somos uma árvore no deserto. Não importa se a sequidão vai vir, o Senhor no meio do deserto Ele providencia uma rocha. Aleluia. Se você está no meio do deserto, fique em paz. Há uma rocha no deserto. Louvado seja Deus. E essa rocha nesta noite ela mana água. Louvado seja Deus. E toda a tristeza do teu coração, eu tenho certeza que vai ser no deserto mesmo. Você não vai nem sair dele, vai passar. Porque na hora que a água jorrar, aleluia, o teu coração vai se encher de alegria. Porque na hora que a água jorrar, eita Deus maravilhoso, Deus vai falar contigo. Não esquenta, não fique, aleluia, atribulado. Porque no meio do deserto é que Deus vai fazer a obra. É no meio do deserto que Deus vai providenciar o milagre. É no meio do deserto que o maná ele vai cair do céu. É no meio do deserto que Deus ele vai fazer a água, aleluia, jorrar no meio da rocha. Aleluia. Quem crê nesta palavra, levante a sua mão. Louvado seja Deus. Bendito, exaltado ao Senhor. Aleluia. O Senhor está falando nesta noite, louvado seja Deus. Que através da água que eu vou colocar, aleluia, as coisas no lugar e a tua alma ficará em paz. Que nesta noite, meus irmãos, possamos guardar esta palavra simples. Louvado seja Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza, eu creio, que se guardarmos essa palavra, seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de Deus. Nossas folhas não vão cair. Não vai ser o inimigo que vai se levantar e vai soprar. Porque quando ele soprar, assim quando Jesus estava naquela polpa daquele barco, ele se levantou e ele disse: vento, cala-te. E o vento ele vai ter que calar. Não importa, porque maior é quem está conosco do que quem está lá fora. O Senhor que está do nosso lado, Ele é grande e poderoso para poder nos guardar. Louvado seja Deus. Tu crê nisso? Tu crê aonde tu
passa, o Senhor Ele está te guardando. Você crê que aonde você passa, as asas do Senhor Ele está te cobrindo de todo mal, de todo acidente, de todo mal olhado lá no teu trabalho. Quando alguém se levanta, o Senhor está do teu lado, e não vai ser palavra que vai te derrubar, não vai ser nada que vai te derrubar, porque se você cair, o Senhor te levanta, Ele coloca-te pé para caminhar, aleluia. Se você caminhava 1 milha, você vai caminhar 2, porque o Senhor Ele vai te dando força, mais força e mais força. Que você venha receber esta palavra, para que nesta semana, nessa segunda-feira, você venha ter força no Senhor, e toda vez que você estiver triste, você venha lembrar onde está a fonte da água viva, porque toda vez louvado seja Deus, que você esquecer, aleluia, que está tudo perdido, parecer que está tudo perdido, você venha lembrar que há um Deus, que Ele está do seu lado, que Ele jamais Ele te abandona, porque se você for fiel a Ele, Ele será fiel a você. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos infiéis a Deus, mas Deus Ele continua fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Louvado é o nome santo do Senhor. Não importa, aleluia, as nossas atitudes, se erramos contra o Senhor e se voltamos e nos humilhamos, Ele está de braços abertos. Se verdadeiramente nos voltamos ao Senhor, o Senhor Ele é tão misericordioso, Ele é tão santo, que Ele nos abraça, Ele nos levanta, Ele nos capacita de novo e nos coloca em lugar de príncipe. Aleluia, Jesus. Que nesta noite, louvado seja Deus, possamos guardar esta palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Que aquilo que eu não pude expressar, o Senhor venha falar em cada coração. E os ribeiros de Deus venham escolher os seus corações.